Alô, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos outra vez tratar de uma questão polêmica sobre algo que eu venho vendo com frequência, particularmente nas redes sociais e no YouTube, que é a ideia que muitas pessoas vêm propagando aí de que o comunismo acabou. Bom, para minha surpresa, são geralmente pessoas que se colocam como bastante entendedoras do assunto. E aí é que vem o problema da surpresa. Será que entendem mesmo do assunto? Será que o comunismo acabou? Vamos ver. Primeiro a gente precisa entender alguns pressupostos filosóficos e teológicos do comunismo para que a gente possa entender quais são os seus propósitos, quais são os seus objetivos. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o comunismo, independentemente de você aceitar, você ter fé ou não, isso não importa. O que é que importa? Importa que o comunismo, ele tem uma origem luciférica, satânica. Então, antes de qualquer coisa, o comunismo, ele é uma forma de se rebelar contra Deus. O comunismo ele termina sendo o resultado de uma série de teorias gnósticas que foram surgindo e se desenvolvendo no decorrer de séculos e que pouco a pouco foram se transformando em ideologias e filosofias, particularmente a partir do século 17, 18 e 19. Mais importante ainda, na questão que estamos tratando, no século 19. Por isso que o comunismo, particularmente ele, assim como todas as ideologias, mas particularmente o comunismo, tem um caráter fortemente religioso. Você vê que as pessoas que aderem ao comunismo, elas aderem e apresentam claramente um sentido de fé, uma fé revolucionária. Por quê? Porque o comunismo ele foi preparado, Marx e Engels, ao elaborarem a estrutura teórica do comunismo, eles fizeram isso exatamente acompanhando para e passo aquilo que estava no cristianismo, é lógico, no seu sentido oposto. Então, para todos os principais fundamentos do cristianismo, orientações do cristianismo, existe algo oposto oferecido pelo comunismo. É por isso que o comunismo ele termina exercendo na mente das pessoas e das massas um efeito tão religioso como qualquer outra religião. E isso faz com que as pessoas venham a aderir ao comunismo, e não é exagero dizer por isso que o comunismo ele é muito mais do que uma filosofia revolucionária. Ele é uma seita. Então, para a gente falar do comunismo, a gente tem que falar, antes de tudo, de uma guerra espiritual. O foco desse vídeo é exatamente fazer um breve itinerário de como tudo isso foi se transformando e como está nos dias de hoje, para que nós possamos responder à pergunta inicial. O comunismo acabou? Muito bem. O principal objetivo do comunismo, no seu sentido teológico, filosófico, é exatamente fazer você perder sua alma. Uma vez que ele tem fundamentos luciféricos e satânicos, uma vez que ele é uma clara demonstração de uma rebelião contra Deus, o objetivo central do comunismo é fazer você perder sua alma. E para o comunismo fazer você perder sua alma, ele precisa de algo muito importante, que é fazer você perder a sua liberdade. Mas aqui eu não estou falando da liberdade no sentido liberal do termo, que é uma outra ideologia também bastante luciférica. Eu estou falando da liberdade no sentido do livre-arbítrio, do princípio bíblico do livre-arbítrio. O comunismo ele precisa tirar sua liberdade porque ele precisa tirar o seu livre-arbítrio e assim fazer com que você aceite as propostas do comunismo, mesmo sem perceber que daquela forma você está perdendo a sua liberdade e o seu livre-arbítrio. A questão da propriedade é uma outra questão muito importante para o comunismo. Mas as pessoas comumente, elas interpretam o conceito de propriedade no seu estrito senso, algo meramente material. Posses, propriedade, estrito senso. A primeira propriedade que nós temos, e esta sim nos dá algum grau de liberdade, é o nosso corpo. Toda vez que você é obrigado a fazer algo com o seu corpo que não é da sua livre e espontânea vontade, você, em boa medida, perdeu um certo grau de liberdade.
Não vou discutir aqui as questões morais, éticas desse grau de liberdade, mas a primeira propriedade que nós temos, que nos garante a liberdade e o exercício do livre-arbítrio, é o nosso corpo. Por isso, quando o comunismo fala em expropriar, em extinguir a propriedade privada, as pessoas pensam que está se referindo a carro, lancha, apartamento, casa, fazenda. Não. A primeira propriedade que o comunismo visa extinguir é o seu domínio sobre o seu corpo, sobre a sua vontade. Sendo assim, ao eliminar a sua vontade sobre o seu corpo, ele elimina também a sua liberdade de pensar e agir como você deseja. E desta forma, já está aí começando a ser retirado de você o princípio do livre-arbítrio que nos foi dado por Deus. Para a gente entender por que o comunismo não acabou, é importante entender também o seu itinerário evolutivo, no sentido de como ele surge, como ele se adapta e como chega aos nossos dias. Então, no início do século XX, principalmente, começaram a ocorrer uma série de reinterpretações da teoria marxista que veio a ser chamada, esse conjunto de interpretações veio a ser chamado de revisionismos. O primeiro grande revisionista do marxismo foi o próprio Lenin, daí porque o chamado marxismo-leninismo, mas não parou por aí. Temos o Gramsci e temos também, a que ficou muito famosa mais recentemente, aqui no Brasil em particular, que foi a Escola de Frankfurt. Esse pessoal, desde Lenin até a Escola de Frankfurt e recentemente os seus descendentes, estão buscando entender como readaptar as teorias, os princípios marxistas na realidade e no contexto atual. Então eu já ouvi muita gente falando na internet, pessoas até que para mim foi uma certa decepção. A Escola de Frankfurt não tem nada a ver com o comunismo. Já vi professores. Eu pensei que não iriam falar uma coisa dessa. Vamos lá. Como não? Se os próprios membros da Escola de Frankfurt se colocam como marxistas, e até surgiu um outro termo naquela época chamado marxianos. São eles que estão dizendo. Aí eu não vou também poder me prender aqui em detalhes a essas teorias Frankfurt, mas no outro vídeo, quem sabe, eu posso esclarecer mais alguns detalhes sobre isso. O certo é que eles buscaram exatamente trabalhar novas formas de você perder a sua capacidade de exercer o seu livre-arbítrio. Daí porque tanto apelo à liberdade sexual, dentre outras, nessas novas escolas revolucionárias, revisionistas do marxismo. Por quê? Porque através do sexo exacerbado, do sexo sem controle, do sexo sem regras morais, através do uso de substâncias psicoativas, através de uma série de outros comportamentos desregrados, apesar de se dizer em contrário, que você está ganhando liberdade, não, você está perdendo a sua liberdade. Você está se tornando escravo desses sentimentos e desses prazeres instintivos e perdendo a sua capacidade de exercer o seu livre-arbítrio perante Deus. Uma outra forma importante e mais recente, que não anula essas demais que eu acabei de citar, é exatamente o uso da tecnologia. Quando você se prende excessivamente à tecnologia, você está perdendo a sua capacidade de exercer o livre-arbítrio, a sua liberdade. Mas tem país, a China se tornou capitalista. Aí tem alguém que diz lá, capitalismo de Estado. O pessoal começa a inventar nomezinho para tentar entender, tentar explicar aquilo ali de forma que, como é que a coisa evoluiu de Mao Tse Tung até os dias atuais. Tomando como exemplo a China, é uma forma clara e evidente de como a tecnologia tira sua liberdade. Através da experiência deles, que inclusive está se expandindo pelo mundo, o tal crédito social. Se você não fizer algo que o governo quer, ou fizer algo que o governo não quer, você perde crédito social. Então, a pergunta, aonde é que está a liberdade? Aonde é que está o livre-arbítrio? As pessoas têm falado muito de censura, principalmente agora no Brasil. Aí se remete à Constituição, se remete às leis, é verdade, está tudo certo.
mas é algo muito mais sério do que isso. A censura, ela é uma forma de inibir ou mesmo impedir o exercício do seu livre-arbítrio. Então veja bem que o conceito de liberdade cristão é um conceito de liberdade completamente contrário do conceito de liberdade revolucionária. O conceito de liberdade revolucionária, na verdade, é uma prisão. Ele lhe prende a um sistema de poder terreno criado pelo homem para escravizar o homem. O conceito de liberdade cristão, ele visa exatamente o contrário, te libertar da matéria, dos prazeres terrenos, para que nós possamos voltar ao encontro de Deus. Então, para finalizar, é por isso que é muito preocupante a situação da educação atual, que eu tanto tenho falado dos meus vídeos e dos meus cursos, a respeito desse excessivo uso de tecnologia. Não só isso, claro, já existe toda uma literatura preparada para essas novas gerações de jovens, preparadas por adultos que foram doutrinados também de forma revolucionária, que são eles que estão implantando isso atualmente. Mas, além dessa literatura, além dessas novas pedagogias, que de libertadoras também não possuem absolutamente nada, prendem também o jovem à tecnologia, condicionam a escolha do jovem dentro da matrix oferecida pela tecnologia. E o que é pior, a grandíssima maioria dos adultos também está sentindo o maior prazer em estar preso, escravo dentro dessa matrix de opções dadas pela tecnologia e agora o seu ápice, a inteligência artificial. Então observe que é preciso entender. Não adianta só ler. Ler é muito importante, mas é preciso saber estudar. Então, preste bem atenção que você pode ler trocentos livros. E aquilo ali tem muito pouca serventia para entendimento das coisas se você não souber estudar. Então é preciso ir à essência. É preciso observar os detalhes de uma teoria e compreender o sentido daquela teoria dado por um determinado teórico. Então, a partir do momento que você conhece o sentido da liberdade ofertada pelo comunismo, você pode entender com muito mais clareza que, apesar desse cenário de aparente opulência material, tecnológica, ao contrário, nós estamos cada vez com menos liberdade, com menos direito e capacidade de exercermos o nosso livre-arbítrio. E com isso, cada vez mais mergulhado nessa matrix satânica. Então o comunismo não desapareceu. O comunismo não acabou. O comunismo está todo vapor, tirando sua liberdade e mantendo você como escravo feliz todo dia, afastando você de Deus, afastando você de cumprir os propósitos de Deus na sua vida, uma vez que, cada vez mais, quem dita os propósitos da sua vida são as redes sociais, são as tendências da moda, as tendências ideológicas, e a sua liberdade se restringe a escolher quais desses caminhos ofertados por essa matrix. Eu espero que esse vídeo curto tenha ajudado você a entender melhor essa situação. Eu vou tentar gravar depois outros vídeos com mais esclarecimentos sobre isso. Mas duvide de todo e qualquer professor, intelectual, autoridade, do que quer que seja, que venha com esse discurso de que o comunismo acabou, que não existe mais comunismo. Isso é coisa de ou ignorante ou quem está de má fé trabalhando para ajudar a pacificar as pessoas e acreditar que o que está aí não tem nada a ver com o comunismo e que você é uma pessoa livre, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Centro de Estudos Professor Oswaldo Bastos. Projeto Educação, Ensino e Cultura.